Bom, essa apresentação visa atender a disciplina da professora Patrícia, cujo foi nos repassado um trabalho onde devíamos escolher um tema e uma linha de estudo. No caso meu, escolhi o sistema especialista e, com base em pesquisa na internet, achei esse questionário que pode servir de exemplo para o uso do sistema especialista. Nesse caso, a gente tem um questionário e o sistema vai visar a dar um auxílio ao médico para a tomada de decisão em relação ao diagnóstico do paciente, se ele possui enxaqueca ou não. Com isso, nesse questionário temos 11 perguntas que estão divididas em 3 grupos. O grupo, as 5 primeiras perguntas relacionadas ao grupo inicial, as 4 seguintes ao grupo principal e as 2 últimas aos secundários. Ou seja, para cada um destes grupos, existe um peso. No grupo 1 eu tenho um peso de 0,2, no grupo 3, no grupo 2 um peso de 0,25 e no grupo 3 um peso de 0,5. O diagnóstico de enxaqueca vai ser positivo quando o resultado for igual a 1. Então, aqui vou fazer um exemplo. Então, vou simular aqui, vou colocar assim, sim, sim, sim e sim. O paciente possui enxaqueca. Aqui a gente tem disponível um método que faz essa verificação em cima dos pesos que foram atribuídos para os grupos das perguntas. Ou seja, no caso do grupo inicial, eu verifico se o valor das respostas é maior que 1, no caso. E no caso dos grupos, tanto secundário quanto principal, acima de meio, eles são considerados já também que possuem enxaqueca. Fora desse critério, a gente tem a exceção, onde o cliente não possui enxaqueca. Bom, além disso, também eu simulei isso usando uma solução chamada Expert Cinta, onde eu vou demonstrar esses critérios funcionando por lá também. Bom, aqui a gente tem o Expert Cinta. A primeira coisa que se faz no Expert Cinta é a definição das variáveis. Então eu criei todas essas variáveis e em seguida a gente define como que vão funcionar as regras e traço um objetivo. O objetivo meu seria saber se o paciente possui enxaqueca ou não. Deixa eu fechar aqui. Tá dando um probleminha na hora de fechar. Vou minimizar. Bom, quanto às regras, eu defini essas regras que entra para as perguntas relacionadas aos sintomas iniciais, a segunda regra aos sintomas secundários e a terceira aos sintomas Bom, aqui eu tenho o Expert Cinta, Vou demonstrar também a utilização desse critério criado para verificar, através de um sistema especialista, um auxílio à tomada de decisão para verificar se o paciente possui enxaqueca ou não. Então, eu criei, a primeira coisa aqui no Expert Cinta é a definição das variáveis, onde estão aqui definidas todas as variáveis, que seriam aquele questionário que eu mostrei anteriormente. Depois, em seguida, eu tenho aqui a definição das regras, onde eu separei nos grupos
conforme criado no algoritmo, no sistema demonstrado anteriormente. Então aqui eu separei que no primeiro grupo são os questionários relacionados aos sintomas iniciais. Em seguida, na regra 2, são os sintomas principais. E na regra 3, os sintomas secundários. Aonde, dentro de cada regra, eu defini o que seria relacionado a cada uma. Então, na regra 1, na regra 2, dos principais, e na regra 3, dos secundários. Ao simular isso, ele já me abre aqui uma pergunta. Vou simular respondendo não neste momento. Ele já avançou para minha segunda regra. Eu vou colocar não também. E foi para minha terceira regra, onde eu vou definir sim. Nesse caso, ele conseguiu verificar corretamente a indicação que a gente montou. Caso eu venha aqui e faça a validação do meu paciente já no meu primeiro circuito de regras, onde eu vou responder sim para isso aqui, sim, sim, sim e sim, que é o primeiro grupo onde eu tenho 5 questões. Ele também já me verifica que a pessoa possui enxaqueca. E caso eu responda não para todos, ele vai dar um valor não informado, que seria: o paciente não possui o diagnóstico de enxaqueca. Eu vou responder somente um aqui, com o sim, e ele também me confirma que o paciente não possui indicação de enxaqueca. Então, em cima do que foi pesquisado, a gente vê que o sistema comporta de maneira correta. Então é isso que eu tinha para apresentar. Então passo a demonstrar tanto o algoritmo montado para verificação, onde eu demonstrei um método que faz a execução do cálculo, e também está demonstrado através do sistema Expert Sinta a utilização desse recurso. Muito obrigado e até mais.